Um cliente encomendou a uma fábrica de barracas de camping 300 barracas com a forma de uma pirâmide quadrangular, com 4 metros de arestas da base e 1,5 metro de altura. Sabendo que o chão de cada barraca deve ser forrado e considerando que não haja nenhum desperdício de lona na confecção das barracas, quantos metros quadrados de lona serão necessários para confeccionar a encomenda? Então vamos imaginar aqui uma pirâmide, fazer um esboço mais ou menos, né? Uma pirâmide quadrangular, ok? E que cada lado dela, da base, mede 4 metros, é quadrado, né? É quadrangular, 4 metros da aresta da base. A altura dessa pirâmide, aqui até o centro dela, é 1,5 metro. Então nós precisamos calcular quanto mede o lado, a altura de um triângulo dessa pirâmide, para poder calcular a área desse triângulo. São 4 triângulos semelhantes, né? Então, como aqui tem 1,5 metro, do centro até a extremidade dessa aresta vai ter 2 metros, que é a metade, né? Que ela vai até o fundo, tá? Ok? Então vai ser a altura desse triângulo vai ser a hipotenusa, vai ser igual a 1,5 metro ao quadrado mais 2 metros ao quadrado. Então, de tal forma que a altura vai ser 2,25, que é 1,5 ao quadrado, mais 4 raiz quadrada, é igual a raiz quadrada de 6,25, e a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Então essa é a altura. Então a área desse triângulo vai ser dada por base vezes a altura dividido por 2. Como são 4 triângulos, vezes 4, para achar a área dos 4. Então vai ser, simplificar, 2 vezes 10 dá 20 metros quadrados. Para cada face da pirâmide. Como a parte de baixo também vai ser forrada, aí é um quadrado de lona de 4 por 4. Então, mais 4 vezes 4 metros, que é igual a 16 metros quadrados. Então vai fazer um total por barraca 36 metros quadrados. Como ele quer 300 barracas, então 300 vezes 36 metros quadrados, 3 vezes 6, 18, dá 10.800 metros quadrados. Então a resposta, ele precisa de 10.800 metros quadrados de lona para confeccionar as 300 barracas, ok? Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$30. Pagou ainda R$300 pelo transporte da mercadoria até sua sede. Sabendo que cada livro comprado da editora foi revendido pela livraria por R$40 e que o lucro resultante ao final da revenda foi de R$1.200, é correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de... Então, quantos exemplares ela comprou inicialmente? Então, ela vai pegar R$30, vou deixar 100 centavos, deixar para colocar no final, porque não tem quebrado aqui. Então, 30 vezes X, que é a quantidade de exemplares comprados, mais 300 do frete, ou do transporte, é o custo, tá? Aí ela revendeu por R$40 e obteve um lucro. Então, o que é o lucro? O lucro é o preço de venda menos o custo, né? Estou colocando as abreviações, mas dá para entender, ó. Preço de venda menos o custo, ok? Agora, qual foi o preço de venda? Foi R$40
por exemplar vezes a quantidade de exemplar, que é o X, né? Menos o custo, que é 30x, x mais 300. Ok? Tem que colocar entre parênteses aqui. Qual foi o lucro obtido? 1.200. Então vai ficar 40 menos 30x, 10x. Menos 300. Negativo com positivo dá negativo. 300 passa positivo. 1.500 dividido por 10 é igual à quantidade de exemplares. E daqui nós tiramos que x é igual a 150 exemplares. Isso nos remete à alternativa A, conforme estava escrito aqui. Ok? Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$30. Pagou ainda R$300 pelo transporte da mercadoria até sua sede. Sabendo que cada livro comprado da editora foi revendido pela livraria por R$40 e que o lucro resultante ao final da revenda foi de R$1.200, é correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de... Então, quantos exemplares ela comprou inicialmente? Então, ela vai pegar R$30, vou deixar 100 centavos, deixar para colocar no final, porque não tem quebrado aqui. Então, 30 vezes x, que é a quantidade de exemplares comprados, mais 300 do frete, ou do transporte, é o custo, tá? Aí ela revendeu por R$40 e obteve um lucro. Então, o que é o lucro? O lucro é o preço de venda menos o custo, né? Estou colocando as abreviações, mas dá para entender, ó. Preço de venda menos o custo, ok? Agora, qual foi o preço de venda? Foi R$40 por exemplar, vezes a quantidade de exemplar, que é o X, né? Menos o custo, que é 30x, x, mais 300. Ok? Tem que colocar entre parênteses aqui. Qual foi o lucro obtido? 1.200. Então vai ficar 40 menos 30x, 10x. Menos 300. Negativo com positivo dá negativo. 300 passa positivo. 1.500 dividido por 10 é igual à quantidade de exemplares. E daqui nós tiramos que x é igual a 150 exemplares. Isso nos remete à alternativa A, conforme estava escrito aqui. Ok? Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$30. Pagou ainda R$300 pelo transporte da mercadoria até sua sede. Sabendo que cada livro comprado da editora foi revendido pela livraria por R$40 e que o lucro resultante ao final da revenda foi de R$1.200, é correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de... Então, quantos exemplares ela comprou inicialmente? Então, ela vai pegar R$30, vou deixar 100 centavos, deixar para colocar no final, porque não tem quebrado aqui. Então, 30 vezes x, que é a quantidade de exemplares comprados, mais 300 do frete, ou do transporte, é o custo, tá? Aí ela revendeu por R$40 e obteve um lucro. Então, o que é o lucro? O lucro é o preço de venda menos o custo, né? Estou colocando as abreviações, mas dá para entender, ó. Preço de venda menos o custo, ok?
Agora, qual foi o preço de venda? Foi R$40 por exemplar, vezes a quantidade de exemplar, que é o X, né? Menos o custo, que é 30x, mais 300. Ok? Tem que colocar entre parênteses aqui. Qual foi o lucro obtido? 1.200. Então vai ficar 40 menos 30x, 10x. Menos 300. Negativo com positivo dá negativo. 300 passa positivo. 1.500 dividido por 10 igual a quantidade de exemplares. E daqui nós tiramos que x é igual a 150 exemplares. Isso nos remete à alternativa A, conforme estava escrito aqui. Ok? Uma livraria comprou muitos exemplares de certo livro, pagando por cada exemplar o valor de R$30. Pagou ainda R$300 pelo transporte da mercadoria até sua sede. Sabendo que cada livro comprado da editora foi revendido pela livraria por R$40 e que o lucro resultante ao final da revenda foi de R$1.200, é correto afirmar que o número de exemplares comprados inicialmente pela livraria foi de... Então, quantos exemplares ela comprou inicialmente? Então, ela vai pegar R$30, vou deixar 100 centavos, deixar para colocar no final, porque não tem quebrado aqui. Então, 30 vezes x, que é a quantidade de exemplares comprados, mais 300 do frete, ou do transporte, é o custo, tá? Aí ela revendeu por R$40 e obteve um lucro. Então, o que é o lucro? O lucro é o preço de venda menos o custo, né? Estou colocando as abreviações, mas dá para entender, ó. Preço de venda menos o custo, ok? Agora, qual foi o preço de venda? Foi R$40 por exemplar, vezes a quantidade de exemplar, que é o X, né? Menos o custo, que é 30x, mais 300. Ok? Tem que colocar entre parênteses aqui. Qual foi o lucro obtido? 1.200. Então vai ficar 40 menos 30x, 10x. Menos 300. Negativo com positivo dá negativo. 300 passa positivo. 1.500 dividido por 10 igual a quantidade de exemplares. E daqui nós tiramos que x é igual a 150 exemplares. Isso nos remete à alternativa A, conforme estava escrito aqui. Ok? Uma lata de tinta custa R$64 e com ela um pintor consegue cobrir perfeitamente 105 metros quadrados de parede. Se o preço da mão de obra de pintura é R$2,50 por metro quadrado, qual será o preço da pintura de uma casa com 420 metros quadrados de paredes? Bom, 420 metros, nós já vamos dividir por 105 para saber quantas latas de tinta o pintor vai precisar. Então dá 4 latas. Então nós já temos aqui para computar nos nossos gastos 4 vezes 64, que é o preço de cada lata, que isso dá R$256 só de tinta. Agora de mão de obra ele cobra R$2,50. Como ele vai pintar 420, nós vamos fazer 420 vezes R$2,50. Esse zero não precisa pôr agora. Então nós vamos efetuar essa conta como se fosse 2 inteiros normais. 5 vezes 0, 0,
mais 10, 21, 2 é 0, 0, 80, 0, 5, 10. Uma casa 1050. Então, ao preço da tinta, nós vamos adicionar mais R$256. 006, 10 vai 1, 1.306 vai ficar essa pintura. Que é a alternativa C, que é a correta, ok? Caro, né? A área plantada na chácara Oliveiras está assim dividida: 30% de alface e rúcula, 25% de tomates, 18% de temperos e 22% de couve e escarola. Há ainda 80 metros quadrados de área onde se produz adubo e não se planta nada. Quantos metros quadrados de área tem essa chácara? Então, se nós somarmos 30% mais 25%, que é a área plantada de tomates, mais 18% da área de temperos, mais 22% de couve e escarola, nós vamos obter 95%. Isso, 13, 15, vai 1, 4, 6, 7, 9. 95% da chácara de Oliveiras está tomada por alface, rúcula, tomate, couve e temperos. Então quer dizer que 5% que falta para completar a área total corresponde a 80 metros quadrados, que é a área onde se produz adubo, não se planta nada. Então 100%, uma regrinha de 3, vai ser a área total. Então 5 vezes x, então 5 vezes x, multiplicar em cruz, né? 80 vezes 100. Então x é igual a 8.000 dividido por 5, que é igual a 4. 8.000 é igual a 1. Sobra 36.600 metros quadrados. Está na alternativa B. Alternativa correta. Uma instituição financeira empresta o mesmo capital a cada uma de duas pessoas A e B, por o mesmo período de tempo T. A pessoa A toma emprestado esse capital em regime de juros simples e B em regime de juros compostos, ambas a mesma taxa anual. Decorrido o tempo T, ambas pagam o mesmo montante, que é o capital mais os juros. O gráfico que melhor representa a evolução do montante a ser pago respectivamente por A e B nessa situação é: bom, as duas vão pagar o mesmo montante. Nesse instante T aqui, as duas vão pagar o mesmo. Uma está com juros compostos e a outra com juros simples. A pessoa A toma emprestado esse capital em regime de juros simples. Como é juros simples, vai ser uma reta. Então, a alternativa B você pode desconsiderar, que aqui é uma curva. Aí, os juros compostos, por ser uma função exponencial, vai ser uma curva. Então, o A aqui está certo, é uma reta, o A aqui está certo, é uma reta, o A aqui está certo, é uma reta. No entanto, o B, que é uma juros compostos, está errado aqui na letra D, na alternativa D. Então, não há necessidade nem de avaliar essas duas, só avaliar essas duas aqui. No juros composto, aqui na B, você começa pagando um juros sobre o capital e ele é exponencial, então você vai pagar juros sobre juros, então ele sempre vai aumentar, nunca diminuir, tá? Então aqui também é falso. A única alternativa que atende é a alternativa A. Os juros é o mesmo no A, os juros simples, né? Então ele está pagando juros mensais lá, sei lá, de 1% ao mês, vai continuar pagando 1% sobre o mesmo capital. Aqui no juros composto não, ele começa pagando juros sobre um capital, depois os juros sobre o novo capital mais os juros, mas vai aumentando. Okay, então fica a alternativa A correta. As farmácias A, B e C de uma rede
vende o xarope fora tosse e arrecadaram no segundo quadrimestre deste ano, com a venda desse medicamento, uma quantia que variou com o número de unidades vendidas, como mostram as tabelas. Então, as 3 tabelas aqui do segundo quadrimestre. Quando uma farmácia da rede não dá algum tipo de desconto a seus clientes, a receita, quantia arrecadada com a venda desse xarope, é diretamente proporcional ao número de unidades vendidas. Nesse quadrimestre, a receita foi diretamente proporcional às unidades vendidas apenas nas farmácias. Então, vamos verificar. Então, vamos pegar a farmácia A. Vamos pegar aqui A. Vamos ver em maio. Em maio ela teve uma receita de R$20 para 3 unidades vendidas. Para ser diretamente proporcional, ela tem que ser proporcional diretamente a junho. Ó, 20 dividido por 3 dá 6,66. 30 dividido por 8 dá 3, alguma coisa, quase 4. 40 para 10 dá 4. E 25 para 5 dá 5. Então é tudo diferente. Então aqui não é diretamente proporcional. Vamos ver a farmácia B. Em maio, 18 para 3. Tem que ser igual a junho, que é 60 para 10. Tem que ser igual a julho, 42 para 7. E em agosto, 36 para 6. Isso tudo é igual a 6. Então é verdade. Que é verdade e que é falso. A farmácia C, 7 para 5. Tem que ser 1,4, né? 7 dividido por 5 dá 1,4. Tem que ser igual a 21 sobre 15. 21 sobre 15 dá 1. Sobra 6 dá 4. Tá certo, 1,4. 14 para 10 dá direto 1,4, tá certo. E 7 para 5 repetiu, então é verdadeiro. Que é igual a 1,4. Então é verdadeiro também. Então, somente as farmácias B e C, a receita foi diretamente proporcional às unidades vendidas. Ok? No início do dia, às 6 horas da manhã, o nível da caixa de água da cidade era de 15 metros de altura. À medida que o tempo foi passando, o nível da água foi baixando na caixa, conforme registrado na tabela. Então, temos a tabelinha aqui. Se chamarmos as horas do dia de H, e o nível da água da caixa de N, qual é a equação matemática que poderemos escrever para relacionar H e N? Nós temos que testar. Vamos pegar aqui na alternativa A. O nível da caixa vai ser igual a 2 vezes e meia o tempo, o horário. Então, vamos começar pelas 6 horas da manhã, mais 2,5. 6 vezes 2,5 dá 15, está 17,5. Então, essa aqui já é falsa. Porque às 6 horas da manhã está com 15. Vamos tomar essa aqui. 2 vezes e meia. Vamos pegar 6 horas da manhã como início. Menos 2,5. Então já vimos que dá 15 e dá 12,5. Também é falso. Vamos tomar essa aqui. N igual menos 2,5 vezes 6, que é o horário, mais 30. Menos 15 mais 30 dá 15. Opa, essa tá ok. Então vamos deixar, vamos testar a próxima. É que é verdadeiro. Menos 2,5 vezes 6, menos 2,5. Então aqui dá 15 negativo, menos 1,5 dá menos 17,5. Também é falso. Então já temos certeza que a letra C, como é uma única alternativa correta, letra C é verdadeira. No entanto, se você quiser ir mais longe, pega o menos 2,5, multiplica por 7 para saber esse horário aqui.
35, 3 dá 17,5, negativo, e soma com 30. Na verdade, eu subtraí aqui esse negativo, né? 12,5 conforme eu sei. Então, a alternativa C é a correta. Uma determinada função f de x tem o gráfico representado abaixo. A respeito dessa função f de x, é correto afirmar que a função é sempre crescente para x menor que zero. Então, aqui está o eixo x, né? Ele está afirmando que ela é sempre crescente para x menor que zero. Então, x menor que zero é daqui para cá. Então, ela vai aqui, está crescendo, mas nesse ponto ainda ela é negativa e está decrescente. Então, isso aqui é falso. Ela não é sempre crescente. Ela é crescente, mas tem ponto que ela é decrescente. Nesse ponto aqui ela ficou decrescente. A função é positiva para todo x maior ou igual a zero. Função é positiva, então, para maior que zero é desse lado. Então, ela é positiva aqui, aqui ela já ficou negativa, olha. Está abaixo do eixo x, então ela é negativa nesse ponto, também é falso. A função tem apenas duas raízes reais. As raízes são os pontos em que a curva corta o eixo x. Então, ela corta o eixo x aqui, é uma raiz. Aqui corta de novo, é a segunda raiz, e aqui corta de novo. Terceira raiz, também é falsa. A função é crescente no intervalo x maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a menos 2. Então, ela é crescente nesse intervalo, x é maior que menos 4, vai crescendo, e até o intervalo de menos 2 ela só cresce, né? Aí que ela começa a decrescer, mas até incluindo o menos 2 ela é crescente, então é verdadeira. Alternativa correta, alternativa D. Qual dos gráficos seguintes representa a função de primeiro grau definida pela equação y igual a menos 4x mais 2? Vamos montar uma tabelinha para ficar mais fácil. Y igual a menos 4x mais 2. Vamos pegar pontos conhecidos, né? Quando x vale 0, o y vale 2. Então, quando x vale 0, y vale 2. A B está correta. A está correta. A C está correta. A D não. Aqui está dizendo que quando x vale 0, o y vale menos 4. Então, essa aqui é falsa. Aqui vamos esquecer, vamos analisar outra. Agora vamos fazer y valendo 0. Então, substituir na equação aqui de primeiro grau, y valendo 0. Quanto vai valer x? Então, menos 4x mais 2. 2 passa para cá, negativo. Menos 4 passa dividindo. Negativo dividir por negativo dá positivo. Então, dá 2 quartos. Dá para simplificar, dá meio. Então, x vale meio positivo. Meio em fração, 0,5. Então, aqui, olha, está errado. Aqui está certo. Quando y vale 0, x vale meio. E a letra D está errada também. Falsa, né? Então, alternativa correta, alternativa B. Quais são as coordenadas do ponto A assinalado na figura referente ao gráfico da função y igual a menos 2x ao quadrado menos 6x mais 8? Então, as raízes da função, que são os pontos em que a parábola corta o eixo x, é no menos 4 e no 1 positivo. Então, nós temos que determinar esse ponto aqui, que é o ponto de máxima, que a parábola faz a curva. Então, esse ponto no y, essa altura,
é a mesma dessa aqui. Então nós vamos descobrir esse ponto primeiro, tá? Então nós vamos substituir. Quando x vale 0, quanto vale esse ponto? Que ponto é esse? Então nós vamos colocar y com menos 2 vezes 0, menos 6 vezes 0, mais 8. Então y igual a 8. Então quando x vale 0, o y vale 8. Então nós já descobrimos esse ponto aqui. X 8. Tá? Quando o y vale 8, quanto vai valer o x? Então, menos 2x ao quadrado, menos 6x, mais 8. 8 passa para cá, então vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 6x igual a 0. Que 8 passou, 8 menos 8 dá 0. Vamos colocar o x evidência, nós vamos ficar menos 2x menos 6 igual a 0. Então nós temos que um x vale 0, que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, e outro x, para que dê 0, ele vai ter que valer 6 dividido por menos 2, vai ser igual, x igual a menos 3. Então nós temos o outro ponto. Então aqui vai ficar menos 3 e 8. Essas são as coordenadas que estão na alternativa C. São as coordenadas do ponto A, menos 3 e 8. O teodolito é um instrumento utilizado para medir ângulos. Um engenheiro aponta um teodolito contra o topo de um edifício a uma distância de 100 metros e consegue obter um ângulo de 55 graus. A altura do edifício em metros é aproximadamente, então ele aponta para o topo, ele obtém um ângulo de 55 graus e ele está a uma distância de 100 metros com o teodolito. Então aqui é o caso típico de usarmos tangente. Tangente de 55 graus vai ser igual o lado oposto, que é essa altura, né? Vamos chamar de x, dividido por 100 metros. Ele dá uma tabelinha que nós devemos usar a tangente de 55 graus 1,43. Então, substituindo tangente de 55 graus 1,43 vezes 100, que multiplica é igual a x. Então, x igual a 143 metros. Essa é quase a altura do prédio. Por quê? Ele está com o tripé aqui a 1 metro de altura. Então nós temos que considerar mais essa diferença aqui. Então temos que somar x mais 1, né? 144 metros. Isso aqui está na alternativa D. Se por um acaso tivéssemos esquecido de somar 1 metro, as alternativas ajudariam, porque estão todas bem longe, né? Se tivesse aqui a alternativa 143 metros, iria complicar. Mas a alternativa D é a correta. Nos triângulos retângulos representados na figura, qual é a medida da tangente do ângulo beta? Então nós temos aqui o ângulo beta, esse cateto é conhecido, e esse outro lado, igual a 12, também é conhecido. Então a tangente do ângulo beta vai ser igual lado oposto ao ângulo beta, lá outro lado, 12 sobre o lado adjacente, que é o 9, né? Então a tangente de beta é igual, simplificando tudo por 3, 12 dividido por 3 dá 4, 4 terços, alternativa C.
Se fôssemos usar esse outro triângulo é a mesma coisa, o ângulo beta também é o mesmo ângulo aqui. Seria 8 sobre 6, simplificando 4/3, ok? Considera o evento. Um atleta corre sempre 200 metros a mais do que no dia anterior. É verdade que o número de metros percorridos a cada dia constitui os termos de uma progressão. Alternativa A, geométrica de razão 2? Não é. Se fosse geométrica, então se ele começou correndo 200 metros, no dia seguinte ele estaria correndo 400, mas no outro dia 800 e 1600, porque a razão é se a progressão é geométrica, vai multiplicando, né? É produto, tá? Então não é. Aritmética de razão 2 também não pode ser, porque se ele correu 200 no primeiro dia, como a progressão é aritmética, a razão é 2, ele vai somando de 2 em 2. Seria 202 no outro dia, 204 e assim por diante. Geométrica de razão 200, também vamos ver, ele começou com 200, aí no outro dia seria vezes 200, então seria 40.000 metros, e multiplicar também não é. Aritmética de razão 200, então isso é verdade, ele começou com 200 e a cada dia ele vai adicionando 200 metros ao dia anterior, então 200 em 200, vai somando e assim por diante. Então a alternativa correta é uma progressão aritmética de razão 200, alternativa D. Se o termo geral de uma sequência x índice n com n maior ou igual a 1, tal que x índice n igual a n ao cubo menos n ao quadrado, então x índice 4 menos x índice 3 é igual pegar um lápis, x índice 4 vai ser igual, nós estamos substituindo o n por 4, então onde tiver n vamos substituir por 4, 4 ao cubo menos 4 ao quadrado. Então daqui nós tiramos que x índice 4 vai ser igual 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, e 4 vezes 4, 16. Então daqui nós tiramos que x índice 4 é igual a 64 menos 16, que é igual a 48. Vamos fazer o mesmo cálculo para x índice 3. X índice 3 vai ser igual, agora o n vale 3, não 4. 3 ao cubo menos 3 ao quadrado. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, menos 9. Então, x índice 3 é igual a 18. Tal modo que x índice 4 menos x índice 3 vai ser igual a 48 menos 18, que é igual a 30. Está na alternativa C a correta, ok? Qual é o valor de P mais M no gráfico da função y igual a seno de x representado abaixo? Então, em 0 graus, o seno é 0. 180 graus, o seno também é 0. Aqui é o ângulo de 90 graus. Aqui podia pôr 90 graus. Que o seno é igual a 1. Tá? Nesse o ponto P, o seno é igual a raiz de 2 sobre 2. E nós sabemos que a raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. E ela repete aqui com 45 graus
mais 45 graus depois de 90 graus. Também aqui dá 135 graus. Então, essa senoide é como se estivesse circulando aqui a circunferência, que é o eixo do seno, né? Daqui aqui vale 1, que seria 90 graus. Aqui 180 graus. 270. Uma volta completa. 360. Aqui é a origem 0 graus. Então, o ângulo de 45 graus, o seno está nesse eixo aqui. Aqui é a raiz de 2 sobre 2. E desse lado, né, continua circulando, né? Seria 135 graus. Então, P vale 45 e o M 135. A soma dos dois dá 180 graus. Alternativa A. Sabendo que 10 elevado a 0,3 é aproximadamente 2 e que 10 elevado a 0,48 é igual a aproximadamente 3, a qual expoente devemos elevar 10 para que o resultado seja igual a 12? Então, nós estamos querendo que 10 elevado a um expoente x, que vamos descobrir, fique igual a 12. Então, como é que nós podemos calcular esse expoente? Vamos usar a propriedade de logaritmo. Vou pegar o logaritmo de 10 elevado a x, tem que ser igual ao logaritmo de 12. Esse lado da equação tem que ser igual a esse lado sempre. Então, tudo que se faz de um lado tem que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. O logaritmo de 10 elevado a x, nós podemos passar o expoente aqui na frente, pela regrinha. X é igual ao logaritmo de 10 é igual a logaritmo de 12. Só que o 12 nós vamos escrever como sendo o produto de 3 vezes 4. Nós fatoramos o 12, né? Então, x vezes log de 10. Logaritmo de 10 na base de 10 é igual a 1. Então, aqui nós vamos ficar com x. X vai ser igual ao log de 3. Produto de logaritmo é a mesma que a soma dos logaritmos, mais logaritmo de 4. Então, x é igual. Log de 3 foi dado. Aproximadamente, nós vamos usar 0,48. 48 centésimos. Mais log de 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. X vai ser igual a 0,48 mais, usando a propriedade do logaritmo, 2 vem na frente o logaritmo, log de 2. O log de 2 também foi dado, aproximadamente 0,3. Então, nós temos que x é igual a 0,48 mais 0,6, que é 2 vezes 0,30. Então, x é igual a 1,08. Então, 10 elevado a 1,08 vai ser igual a aproximadamente o 12. Essa alternativa está na letra C. Um aquário tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo e contém água até certa altura. As medidas internas da base do aquário são 40 cm por 25 cm. Quando uma pedra é colocada dentro do aquário, ficando totalmente submersa, o nível da água sobe 0,8 cm. O volume da pedra é em centímetro cúbico igual a... Bom, então aqui nós temos um aquário que ele tem 40 centímetros
por 25 na base. Ele tem uma altura x aqui. Quando você coloca a pedra, há um deslocamento da água de 0,8 centímetros, ela aumenta o volume. Então vai ser o mesmo volume da pedra, tá? Que deslocou essa quantidade de água. Então o volume do paralelepípedo vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, se você quiser calcular o volume do aquário, você tem que conhecer a medida total da altura. Mas aqui só está interessando calcular o volume de água que a pedra deslocou. Então você tem todas as medidas. Então nós vamos fazer o volume da pedra vai ser igual a 40 centímetros vezes 25 centímetros vezes 0,8 centímetro. Então centímetro vezes centímetro dá centímetro cúbico. Então já temos o volume. 40 vezes 25 dá 1000. 1000 vezes 0,8, 1000 centímetro quadrado, vezes 0,8 centímetro, vai ser igual. A vírgula está aqui, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas, 3 casas para a direita. Então 800 centímetros cúbico. Então, a alternativa correta é 800 centímetros cúbicos. Alternativa E nessa questão do Saresp. Uma escada de 25 decímetros de comprimento se apoia no muro do qual seu pé dista 7 decímetros. Se o pé da escada se afastar mais 8 decímetros do muro, qual o deslocamento D verificado pela extremidade superior da escada? Então nós temos a escada aqui na posição inicial, a escada tem 25 decímetros de comprimento. Depois ela se afasta, ela está a 7 decímetros de distância do muro aqui, e depois ela se afasta mais 8. Então ele quer saber quanto que deslocou daqui até aqui, ok? Bom, a escada ela não muda o comprimento, ela vai continuar com 25 decímetros aqui, tá? Então nós podemos calcular essa medida aqui, ou esse pedaço que vamos chamar de H, de X, vai. A letra aqui não importa. Então aqui é um triângulo retângulo, né, que a escada está fazendo com o chão e com a parede, com o muro. Então Pitágoras, nosso Pitágoras, 25 ao quadrado, Pitágoras ao quadrado, igual a soma do quadrado dos lados. Então esse pedaço aqui vem até aqui, então 7 mais 8, 15, essa distância tem 15, então 15 ao quadrado. 25 ao quadrado, 25 vezes 25, 15 ao quadrado, passa negativo, raiz quadrada igual a x. 625 dá 400, raiz de 400 igual a 20. Então, x igual a 20 decímetros, esse pedacinho aqui. Agora, para saber o deslocamento, nós temos que saber o total. O total, antes, quando a escada estava a 7 decímetros, vamos fazer o mesmo cálculo. A escada ao quadrado, que é a hipotenusa, igual 7 ao quadrado, que é a distância que a escada inicialmente está, mais, vamos chamar essa medida total aqui de y, vai? Y ao quadrado. Então 625 menos 49, raiz quadrada igual a y. Então y igual 625 menos 49 dá 576. Raiz quadrada de 576 é 24.
Então, o total daqui até aqui é igual a 24. Então, D é igual a Y menos X, né? Lembra que essa aqui nós chamamos de... Daqui até o chão, nós chamamos de Y. Então, D é igual a 24 menos 20, que é igual a 4 decímetro. Certo? Alternativa do Saresp aqui na alternativa D de dado, 4 decímetros. No plano de Argand-Gauss, o afixo do número complexo z igual a 4, que multiplica 1 mais i, é um ponto do... Aí tem um lembrete, o afixo do número complexo a mais bi é o ponto de coordenadas a e b. Então, nosso z, deixa eu pegar o lápis. Nosso z é igual a 4 mais 4i, que é a parte real e aqui é a parte imaginária do nosso número complexo. Então, no nosso plano de Argand-Gauss, nós teríamos assim: 1, 2, 3, 4 no eixo X, no eixo das abscissas. No eixo Y, que nosso é o eixo dos imaginários, 1, 2, 3, 4. O encontro vai ser esse ponto. Esse é o ponto Z, né? Localizado. Ele está aqui, olha, no primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário. Então começa aqui o primeiro quadrante. Então nosso afixo ele está aqui no primeiro quadrante. Vamos conferir as alternativas. Aqui, ó, tá no primeiro quadrante. Tá. O eixo real é esse eixo, não está aqui o ponto, né? O ponto não está em cima do eixo. Eixo imaginário. O eixo imaginário é o Y aqui, não está aqui também. Está no primeiro quadrante, conforme nós vimos. O terceiro quadrante deveria estar aqui, o quarto quadrante estaria aqui. Então, alternativa C, ok? Um banco estava totalmente ocupado e cada uma das pessoas sentadas usava 70 centímetros do banco. Chegando mais uma pessoa, todos se reacomodaram para que ela pudesse sentar e cada pessoa passou a ocupar 60 centímetros do banco. Qual o comprimento em metros do banco? Então vamos chamar B do banco. B do banco vai ser igual a 70 centímetros por pessoa. Então, vezes a quantidade de pessoas. P de pessoas. Depois, veio mais uma pessoa e eles reacomodaram. Aí o banco passou a acomodar uma pessoa a cada 60 centímetros. Então, quantidade de pessoas mais 1. O que estava antes mais 1. Então, diminui o espaço. Então, basta igualar essas duas equações, né? 70 vezes P é a mesma coisa que 60 vezes P mais 60. Por quê? Porque nós aplicamos a distributiva aqui, ó. O 60 está multiplicando o P e está multiplicando o 1 também. Então, 70 vezes P menos 60 vezes a quantidade de pessoas igual a 60. Então, a quantidade de pessoas vai ser igual a 60 dividido por 10. 70 menos 60, então, é igual a 6 pessoas. 6P você vai colocar aqui, ó. Não aqui. Aqui teria que pôr 7. Porque o P é igual a 6.
Então, tanto faz substituir aqui ou aqui. Vamos substituir na primeira, que é a mesma coisa, que é mais fácil. 70 vezes 6 igual 420 centímetros. Que cada uma ocupa 70 centímetros. Ele quer a resposta em metros. Como cada metro tem 100 centímetros, vamos dividir isso por 100. 420 centímetros é a mesma coisa que 4 metros e 20. Ok? Na figura a seguir, são desenhados triângulos retângulos a partir de um triângulo retângulo isósceles ABC, de catetos 1 centímetro. Qual o comprimento em centímetro do segmento AJ? Então, o triângulo referência é esse primeiro, ABC. Tem catetos iguais a 1, né? Um triângulo isósceles. E estão perguntando qual a medida de A até J. Essa medida daqui até aqui. Então nós podemos observar que todos esses triângulos aqui são retângulos e todos eles têm cateto de uma unidade, 1 centímetro, né? Todos eles. E o lado oposto ao ângulo reto sempre vai ser a hipotenusa. Todos os triângulos são retângulos. Então é fácil calcular a medida desse lado aqui, que nós vamos precisar dele para calcular o próximo e o próximo assim por diante. Então a medida de A até C, o segmento AC, por Pitágoras, vai ser quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos lados. São dois lados. Então AC esse é igual a raiz quadrada de 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Nós vamos usar essa medida, raiz quadrada de 2, para calcular o próximo hipotenusa, que é a de A até D. Então AD vai ser igual a raiz quadrada desse lado ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então AD é igual a raiz de 3. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 mais 1, 3, raiz de 3. Então esse lado passa a ter raiz de 3, né? Então agora vamos calcular AE. AE vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que sempre é esse lado igual a 1, mais raiz de 3 ao quadrado. Então AE é igual a 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1, 4. Raiz de 4, que é igual a 2. Então esse lado aqui mede 2. Agora nós vamos calcular de AF, usando sempre o mesmo processo. AF, então, será que AF vai ser igual a raiz de 5? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então AF é igual a raiz de 5. Então aqui vai medir raiz de 5. Né? Aqui vai ser raiz de 6. Aqui raiz de 7. Aqui raiz de 8, todos calculados por Pitágoras, tá? Pelo mesmo processo. E aqui a raiz de 9, que é igual a 3. Tá? Qual o comprimento em centímetros do segmento AJ? Então AJ é igual a 3 centímetros. Ok? Na figura a seguir, são desenhados triângulos retângulos a partir de um triângulo retângulo isósceles ABC, de catetos 1 centímetro. Qual o comprimento em centímetro do segmento AJ? Então, o triângulo referência é esse primeiro, ABC. Tem catetos iguais a 1, né? Um triângulo isósceles. E estão perguntando qual a medida
de A até J. Essa medida daqui até aqui. Então nós podemos observar que todos esses triângulos aqui são retângulos e todos eles têm cateto de uma unidade, 1 centímetro, né? Todos eles. E o lado oposto ao ângulo reto sempre vai ser a hipotenusa. Todos os triângulos são retângulos. Então é fácil calcular a medida desse lado aqui, que nós vamos precisar dele para calcular o próximo e o próximo assim por diante. Então a medida de A até C, o segmento AC, por Pitágoras, vai ser quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos lados. São dois lados. Então AC, esse é igual a raiz quadrada de 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Nós vamos usar essa medida, raiz quadrada de 2, para calcular a próxima hipotenusa, que é de A até D. Então AD vai ser igual a raiz quadrada desse lado ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então AD é igual a raiz de 3. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 mais 1, 3, raiz de 3. Então esse lado passa a ter raiz de 3, né? Então, agora vamos calcular AE. AE vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que sempre é esse lado igual a 1, mais raiz de 3 ao quadrado. Então AE é igual a 3 quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1, 4. Raiz de 4, que é igual a 2. Então esse lado aqui mede 2. Agora nós vamos calcular de AF, usando sempre o mesmo processo. AF, então, será que AF vai ser igual a raiz de 5? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então AF é igual a raiz de 5. Então aqui vai medir raiz de 5. Né? Aqui vai ser raiz de 6. Aqui raiz de 7. Aqui raiz de 8. Todos calculados por Pitágoras, tá? Pelo mesmo processo. E aqui a raiz de 9, que é igual a 3. Né? Qual o comprimento em centímetros do segmento AJ? Então AJ é igual a 3 centímetros. Ok? Com o término do inverno, a loja Tô na Moda estava tendo dificuldade de vender seu casaco de 10 botões que havia sido um sucesso de vendas. Para terminar com seu estoque, colocou o seguinte cartaz na vitrine. Então o cartaz diz: compre os botões do nosso casaco de 10 botões e ganhe o casaco. O botão 1 custa apenas 5 centavos e cada botão seguinte custa o dobro do anterior. Determine o preço que uma pessoa acabará pagando pelo casaco com os botões, caso aceite a oferta e compre os 10 botões do casaco. Então a jogada era você comprar os 10 botões nessas condições, né? O primeiro custa 5 centavos, o segundo o dobro, 10 centavos e assim por diante. Então determinar o preço que a pessoa vai pagar pelo casaco. Então como é que nós vamos fazer isso? Então 5 centavos, próximo 10, próximo 20 centavos, o próximo 40, por diante. Então nós podemos colocar até o último, até o 10º e somar, tá?
Mas aqui, como se trata de resolver problemas que envolvam progressões geométricas, nós podemos usar a fórmula da soma de uma PG. Nós temos aqui a soma de 10 elementos, né? Em que o primeiro é 5 centavos, né? Nós vamos multiplicar pela razão, a razão aqui é o dobro, né? 2 elevado a 10 menos 1. Tudo isso dividido pela razão, que é menos 1. Então a soma dos 10 vai ser igual a 5 centavos. 2 elevado a décima é igual a 1024, né? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, isso, 1024. Menos 1 dá 1023. Dividido por 1, então vai dar isso mesmo. Então é 5 centavos vezes isso. Então a soma vai ser igual 5, 1, 15. R$51,15. Esse é o preço do casaco que a pessoa, se aceitar a oferta, vai pagar pelo casaco, ok? Um copo cheio de água pesa 275 gramas. Esse copo, quando cheio de óleo, pesa 225 gramas. Dois copos idênticos aos anteriores, um com água até a metade e o outro com óleo até a metade, pesam juntos 375 gramas. Qual é o peso em gramas de um copo vazio? Então vamos montar um copo, vamos chamar de letra C, mais a água, ele pesa 275 gramas. Esse copo, quer dizer, o copo vazio, mais o óleo, pesa 225 gramas. Ok? Então, somando esses dois aqui, nós vamos ter 2 copos mais água mais óleo é igual 10 aí 1, 10, 4, 500 gramas. Ok? Agora, 2 copos idênticos anteriores, os copos, 2 copos mais com água até metade, mais com óleo até metade, vai dar 375 gramas. Olha o peso em gramas de cada copo vazio. Vamos subtrair essas duas equações aqui, olha. Vamos subtrair a primeira da segunda. Então C menos C dá 0, A menos O, A menos o óleo, é igual a 50 gramas. Então a água é igual a 50 gramas mais o óleo. A água está mais pesada que o óleo. O óleo fica em cima da água, tá certo, né? Densidade diferente. Vamos substituir aqui nessa equação. 2 copos mais a água que nós vamos substituir por 50 mais o óleo dividido por 2 mais o óleo dividido por 2 igual a 375. Então 4C, vou achar o denominador comum, mais
50 mais 2 vezes o óleo é igual 750. O 2 também, esse é 750. Então, 4 copos mais 2 vezes o óleo é igual a 700, que o 50 passa para cá. Vamos dividir tudo por 2, é 2 copos mais um óleo igual a 350. Agora o copo é igual a 225 menos o peso do óleo, tá? Então o óleo é igual a 225 menos o copo. Vamos fazer 2C mais o óleo, que é 225, menos um copo, igual a 350. Então, um copo, cada copo pesa 350 menos 225, que dá 125 gramas. Ok?